Fala galera, Tom Fávero na área. Hoje é dia 1º de julho de 2021, 18 horas e 20 minutos. Vamos dar uma olhadinha no mercado de criptomoedas? Mas antes, é claro, se você está chegando no nosso canal agora, peço que se inscreva, deixe seu comentário, deixe aí o seu curtir e compartilhe com a família, com os amigos. Ajude a nossa comunidade cripto a crescer, divulgando aí o nosso trabalho, e a gente vai com certeza ajudar muitas e muitas pessoas. Espero que vocês tenham ido bem hoje no mercado. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente começar a dar uma olhadinha nas informações aqui do CoinMarketCap. Total de criptomoedas ativas, 10.735 criptomoedas. Capital de mercado em 1.382 bilhões. E o volume nas últimas 24 horas, 87 bilhões de dólares. Dominância do Bitcoin está se mantendo ali nos 45,3%. E a dominância da Ethereum, 17,8%. Bitcoin, neste exato momento, acabou não batendo ali naquela região dos 37 mil dólares que nós esperávamos. E já começou a corrigir, ó. Inclusive a correção veio um pouquinho mais forte nas últimas 24 horas, 4,38. E nos últimos 7 dias, correção aí de 4,46. Hoje nós vamos dar uma olhada no gráfico mensal, porque ontem nós tivemos o fechamento do candle mensal nas criptomoedas. A gente vai dar uma olhada, ver o que o gráfico mensal está mostrando pra gente poder entrar aí, julho, com o pé direito. Ethereum aqui a segunda colocada, nos últimos 7 dias aí 5,55% de alta. Binance Coin a quarta, também corrigiu bem, ó, os últimos 7 dias abaixo aí dos 8%, né? 8,22%, às vezes 7%, depende muito do horário que nós estamos observando as oscilações dessas altcoins. Cardano a quinta, Dogecoin a sexta, todas elas, pessoal, corrigindo, ó, todas as altcoins corrigindo. Solana, nos últimos 7 dias, 4,53% de alta, mas nas últimas 24 horas, 3,14% de queda. Litecoin corrigindo, Link corrigindo, Polygon Matic corrigindo, 10,78% nos últimos 7 dias. ICP subiu bem nos últimos 7 dias, quase 27%. E Ethereum Classic, que subiu 25,64% nos últimos 7 dias. Tá com preço até bacana, hein? 53,34 dólares, né? 53 dólares e 35 cents. Bitcoin aqui no gráfico mensal, Bitcoin no par dólar, Bitstamp. O que nós temos aqui, pessoal? Essa região aqui, que é a região tão esperada por muitas pessoas, por muitos players, que é a região ali entre os 19 e os 20 mil dólares. Ó. Topo aqui de dezembro de 2017 para janeiro de 2018, ó, e novembro de 2020, testou como resistência novamente, rompeu em dezembro e não voltou para retestar, para poder fazer um pullback nessa região. Então tem muita gente que possivelmente está posicionado nessa região aqui dos 19 e dos 20 mil dólares. Lembrando, pessoal, que essa região aqui, ó, dos 16 mil, 16.500, é a região onde nós temos aqui a média de 50 períodos, ó. Essa média amarela é a média de 50 períodos exponencial, que fica ali na região dos 16.500, 16.700, ela está mais ou menos nessa região. Então, se perder aqui o fundo que deixou
como suporte nessa região aqui, ó, dos 28.300, 28.500, né? Mais ou menos essa região, podemos sim ter um mergulho aqui nessa região dos 20 mil dólares, 19.500, e quem sabe voltar aqui para os 16 mil. Há um tempo atrás, ninguém acreditava que o Bitcoin pudesse corrigir tão forte, né? Então, se a gente pegar aqui o topo histórico para essa mínima que fez, ó, 56% em praticamente 2 meses, né? 61 dias. Corrigiu de topo a fundo e agora nós já estamos aí entrando no 4º mês de correção, ó. É que esse mês, esse candle, ele startou ontem a partir das 21 horas, tá? Então ainda faltam 30 dias e 3 horas, ó. Vai fechar o primeiro dia do candle já no mês de julho. Então o que nós temos aqui, ó? Nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de subida sem um candle vendedor, né? Subiu direto. Aí deixa esse candle bem sugestivo, né? Um enforcadinho aqui, um doji ou enforcado no topo e depois porrada, ó. Tentou não perder a média de 9 períodos pelo gráfico mensal, mas não teve jeito, ó. Fechou abaixo da média, a média já vai começar a dar fazer aquela curva para baixo, mas como nós abrimos, né? Como o mercado abriu esse candle e ainda tem 30 dias para a gente ver o que vai acontecer no mercado, essa região aqui agora é uma região de suporte. Ó, se nós observarmos aqui, também nós temos os corpos, né, de candles anteriores, ó. Então é suporte muito forte aqui. E depois aqui embaixo, ó, suporte nos 19, nos 20 mil. Corpos de candle, região que foi resistência em 2017, depois 2020, aí rompe a resistência. Vamos ver se a gente tem um mergulho aqui, uma correção até essas regiões, para poder testar de fato isso aqui como suporte, porque rompeu e não voltou para teste. Então vamos ver se nós vamos ter esse mergulho aqui, porque toda vez que tenta perder essa região dos 30 mil dólares, o Bitcoin, a galera entra comprando porque tá num preço bom. Então a galera começa a comprar para poder fazer um lucrinho aqui. Pelo mensal, é claro, nós abrimos o candle novo, vai fechar o primeiro dia, né, de um candle mensal. Nós vamos ter aí mais 29 dias para poder, 30 dias, né, e 3 horas, para poder fechar esse candle. Grande detalhe, pessoal, é que a gente pode ter isso aqui, ó. Então, aqui nós fizemos um fundo, aqui nós tínhamos um topo, aqui ele deixou um topo mais baixo que o topo anterior, e aqui ele veio deixar esse fundo. Agora que nós temos esse topo aqui em cima, se isso aqui for um fundo contra esse fundo que nós temos aqui embaixo, ó, contra o fundo anterior, podemos sim ter um topo aqui, ou um topo mais baixo, ou um topo que faça o rompimento dessa região aqui de topo histórico, tá? Então, a grande sacada aqui agora da nossa leitura é saber onde nós teremos um topo mais baixo aqui contra o topo anterior, que são os topos históricos, né? 64.500, 65 mil dólares. Então isso aqui é pra gente ficar esperto, porque a gente formou um fundo no mensal, subiu reto, corrigiu e nós precisávamos de um fundo no mensal. Se for um suporte bem forte essa região dos 30 mil dólares, agora pelo mensal nós temos que tentar romper o topo histórico para poder continuar a subida
e a alta do Bitcoin, tá? Então a gente tem que ficar muito atento em relação a essa parte. Fundos, região aqui de suporte, segurou, começou a andar a favor, não parou aqui, a gente tem um rompimento do topo. Aí a gente pode até projetar esse pequeno pivô que ele fez aqui, ó, para cima, para a gente ver quais são os próximos alvos para o Bitcoin. No semanal, vamos dar uma olhada aqui no semanal, pessoal, do Bitcoin, que o semanal só vai fechar no domingo às 21 horas. Bem sobrevendido, ó, por longas semanas. Pode ser que nós tenhamos aí uma força compradora ou uma força vendedora agredindo muito isso aqui para poder vir logo, bater nessa região dos 20 mil dólares aqui, e aí a gente vai ver o que o mercado quer fazer em relação aos preços do Bitcoin e também das criptomoedas. Ponto importante aqui que a gente já comentou sobre isso aqui, ó, ombro, cabeça e ombro pelo gráfico semanal, ó. A gente já comentou isso aqui. Então aqui a gente tem o ombro esquerdo, a cabeça e aqui agora o ombro direito, que nós estamos com a média de 9 períodos pelo semanal, ó, apontando para baixo. Estamos segurando na 50 do semanal? Sim. Deixou aqui, se fosse uma região de fundo, esse candle aqui seria até considerado um martelo, mas nós estamos próximos a uma região de topos. Então, alguns analistas, algumas pessoas vão falar que isso aqui seria um enforcado, né? Em regiões de topos, continua a queda. Mas, vamos por partes, precisa perder essa região aqui dos 28 mil dólares, né? 28.320, para poder ativar de fato esse ombro, cabeça a ombro, enorme pelo semanal. E aí, pessoal, a gente vai ter que projetar toda essa amplitude aqui para baixo. Mas lembrando, se nós temos a média de 50 períodos ali na região dos 16 mil dólares no mensal, olha o que nós temos aqui pelo semanal, 16.850, a média de 200 períodos pelo semanal. Então, uma coisa vai se encaixando na outra, tá? Sobrevenda, regiões de suportes, médias. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente faça uma leitura um pouco melhor do mercado. Perdeu essa região, a gente já está cansado de comentar. Muita gente está já comentando e falando que o Bitcoin vai nos 20 mil, mas se não perder essa região aqui, esquece, nada feito. Podemos ficar aqui por um bom tempo lateral. O mercado pode ficar aqui lateral, ó, fazendo esse zigue-zague aqui, ó, lateral, dentro desse caixote, que a gente também já desenhou, redesenhou por diversas vezes. Então, pessoal, bora prestar atenção no diário. Olha a lateralização que nós estamos pelo diário. Um retângulo. Ou o famoso caixote, né? O famoso caixote pelo diário. O que está deixando mais desconfortável é que nós temos esse topo aqui e agora a gente tem esse outro topo aqui, ó, que é mais baixo que o topo anterior. Se perder esse fundo, a gente já começa a triangular, ó, a fazer topos e fundos descendentes. Aí o negócio vai começar a ficar um pouquinho pior, ó, porque se a gente considera isso aqui como um topo, esse topo já é mais baixo que esse. Se a gente considerar isso aqui como um fundo, esse fundo aqui, ó, já está mais baixo que esse. Então a gente já começa a fazer o que aqui, pessoal? A gente já começa a triangular, ó, a fazer topo, fundo,
topo, e aí a gente vem para fazer um fundo aqui mais baixo, perdendo essa região aqui de fundos do caixote. Por isso que a gente precisa ter um pouco de paciência, tá? Em relação a essa parte. Pelo gráfico de 4 horas, ele ganha média, ele perde média. Ó, olha a média de 200. Enquanto o Bitcoin não ganhar essa média de 200, dentro do próprio caixote, pelo gráfico de 4 horas, não volta aqui na região que a gente já vem também comentando dos 42, 43 mil dólares. Ó. Olha a média de 200 caindo, gráfico de 4 horas, bate, não consegue se manter acima, volta para baixo. Se aproximou, a gente comentou, olha pessoal, vai ter muita gente que vai shortar em cima da média, nos 37 mil dólares. Bateu 36.800, 36.700, já entrou força vendedora. Ah, mas no gráfico, no curto prazo, a gente tem esse fundo que é mais alto que o fundo anterior. E esse topo que é mais alto que o topo anterior. Sim, mas olha a média. Não conseguimos ganhar a média. Ó. Média de 200 pelo gráfico de 4 horas. A gente não ganha essa média. Se a gente conseguir ficar acima dos 37 mil dólares num gráfico de 4 horas, aí sim a gente tem aqui, ó, pivô primário e agora pivô secundário. Mas precisa romper essa região aqui dos 37 mil dólares para poder pegar força e voltar aqui para cima, ó, nos 43, 44 mil dólares. Muita atenção, muita cautela. Eu sei que é ruim o mercado lateral assim, não dá tantas oportunidades, mas a gente precisa ter um pouco de paciência. Ethereum. Eu vou até remover todo esse conteúdo de Ethereum, porque a gente também vai dar uma olhada no gráfico mensal de Ethereum. Olha o gráfico de Ethereum. Deixou um candle bem feio, que é esse doji. O grande detalhe desse candle, pessoal, é que ele rompe o topo do candle anterior e perde o fundo do candle anterior. Isso aqui, ó, já mostra a disparidade no mercado. O mercado não sabe se quer continuar subindo, porque nós estamos em tendência de alta, ou se o mercado quer corrigir. Bateu alvos aqui em cima, renovou topo histórico, mas o ponto importante pelo mensal de Ethereum é isso aqui, ó. Ele bateu na média de 9 períodos, que é essa nossa média verde, e não conseguiu fechar um candle abaixo dessa média. Esse é o ponto positivo. Se nós pegarmos aqui para Ethereum também, a gente tem uma linha de tendência aqui bem íngreme. E aí a gente consegue visualizar aqui também um triângulo descendente, ó. Vamos ver se esse cara vai ter força para voltar aqui embaixo, retestar a 9 de novo para tentar subir. Se perder a 9, aí a gente vai ter que projetar essa amplitude aqui para baixo, que geralmente se a gente pega essa amplitude aqui lá para baixo, ó, vai dar uma derretida enorme em Ethereum, pessoal, porque subiu muito. Mas a gente tem aqui regiões de suportes, ó, 730, depois aqui embaixo 366, 350 e o fundo do fundo que seria aqui. Mas como a média de 9 períodos continua segurando e suportando os preços, a gente precisa, e nós estamos olhando o gráfico mensal, a gente precisa de fato que um candle feche abaixo dessa média para a gente poder projetar alvos para baixo. Ethereum, ó, gráfico mensal, pessoal. Bitcoin Cash, vou limpar isso aqui. Mensal, já conseguiu fechar abaixo da média. Isso aqui vai ser um problema.
Lembrando que essa região aqui de fundos são regiões, ó, de topos anteriores, então vai entrar força compradora. Se perder essa força aqui de compra, o pessoal vai mandar lá para o fundo, lá para a região dos 200 dólares e depois aqui para baixo. Então a gente vai por regiões. Lembrando que nós estamos olhando o fechamento do candle mensal. Tem que segurar nessa região aqui dos 450 dólares, tá? Se perder, vem aqui para baixo nos 200, depois aqui embaixo nos 110, 115. BNB, deixa eu limpar isso aqui. Mesma coisa, ó, média de 9 períodos, dando a sustentação, o suporte aos preços, mas a gente já vem fazendo aqui, ó, topos descendentes pelos candles. Vamos ver se essa região aqui, de fato, pelo gráfico mensal, é uma região de fundos, né? Porque a gente já tem a região dos topos pelo mensal. Então agora, se isso aqui for uma região importante de suporte para os preços, a tendência é que o mercado volte a romper essa região aqui de topos anteriores. Se perder aqui a média, aí a gente reprojeta e começa a pegar regiões aqui de suportes, ó. 43 dólares, aí seria um derretimento bem mais forte. Lembrando que essa região aqui é a região a ser rompida agora. E se perder essa outra região aqui, dos 215, 210 dólares, aí a gente pode esperar suporte pelo mensal mais forte aqui embaixo. Então vamos deixar essas linhas de suportes e resistências. Litecoin. Litecoin também, ó, perdeu a média. Região aqui agora importante para Litecoin. Não pode perder essa região dos 120, 130 dólares, senão volta aqui para o fundo. Então aí a gente vem colocando e traçando aqui as nossas linhas de suportes. Ó. Perdeu aqui, a gente abre alvos lá para baixo. Ó. Corpo de candle pelo mensal. E aí depois a gente entra nos gráficos semanais, diários, para a gente poder dar uma olhada nisso. Então aqui, pelo mensal, a gente já tem as nossas linhas de suportes e resistências, tá? Então aqui nós temos um fundo, esse topo já é mais alto que o topo anterior. Se nós deixarmos um fundo aqui mais alto que o fundo anterior, a probabilidade é que a gente faça o rompimento aqui do topo histórico novamente. Caso contrário, vai voltar aqui para baixo, pessoal. Cardano, vamos limpar aqui Cardano. 9 dando a sustentação, 9 do mensal. Vamos ver se a gente consegue ver esse candle aqui rompendo essa região de 1,75, que é uma região importante pelo mensal, corpo de candle, pelo semanal, pelo diário. Rompeu aqui, volta aqui para os topos históricos, ó. Lá em cima em 2,50. Cardano tá fazendo aqui uma figura que é bem rara, pessoal, pelo mensal. É uma figura muito rara. Não vai ficar muito bem desenhadinha aqui, tá? Mas isso aqui pode ser sim considerado um diamante. É uma figura bem rara. Tá bem feinha aqui o meu desenho. Deixa eu ver o volume, porque geralmente o volume dá tchau. Quando ele tem muita força compradora, depois o volume dá tchau para depois a gente ver uma força vendedora muito forte, ó. Tá vendo, ó? Força compradora, aí o volume dá tchau, ó. E se perder a 9 aqui, um padrãozinho raro no mercado, hein? Muito raro esse padrão. Figura aqui, padrão diamante, ó. Não pode perder.
essa região aqui que ele já veio testar. Se perder essa região de 1,15 e depois perder $1, aí esse cara volta aqui embaixo de novo. Tá? Padrão bem raro esse aqui, do diamante. Tá bem feinho. O volume sumiu e desapareceu. Então a gente já coloca aqui, ó, as nossas linhas de suportes e resistências. Ó. Então resistência topo histórico, depois essa região de 1,75 e aqui agora é suporte 1,15 e $1 mais ou menos, ou 90 cents aqui, ó. Perdeu aqui, volta lá para baixo. Ripple, pessoal, deixa eu limpar isso aqui. Ripple fechou abaixo da 9, possível Ripple vir aqui, ó, na média de 50 períodos pelo semanal, mas pelo mensal, desculpa. Mas antes a gente tem essa região aqui que é de suporte, ó. Corpo do candle. Corpo, corpo. Corpo. Vamos ver o que esses caras vão fazer, ó, com o Ripple. O volume também tá bem baixo. Chiles. Quantidade de desenhos. Chiles está fazendo um triângulo aqui simétrico, né? Então a gente tem um triângulo aqui, ó. Para Chiles, a gente pode pegar isso aqui, ó. Desenhar no TradingView é um desastre. Um triângulo, uma flâmula, enfim. Chiles tem potencial para subir, mas não pode perder pelo mensal a média de 9 períodos aqui, ó. Região importantíssima de suporte, né? 25 cents, 22 cents de dólar aqui para Chiles. Para poder voltar lá para cima. Se não, de imediato a gente tem o que aqui? O corpo do candle. Como suporte, é claro, essa região aqui de fundos. Ó, 15, 16 cents, depois volta lá para os 5 cents. Não creio que venha fazer isso tão cedo, mas vamos deixar aqui também, ó, 30 cents mais ou menos, 27 cents, seria a nossa primeira região de resistência. Gráfico mensal, hein, pessoal? Doge, a mesma coisa, vou limpar aqui, Doge, também, ó, LTB, dá para fazer aqui um triângulo. Ainda bem que Doge também não perdeu aqui a média, ó, de 9 períodos, que é uma região importante aqui. Vamos ver se o volume, ó, muito ruim o volume, deixou um candle bem sugestivo, né, esse dojizão feio. Tá corrigindo pelo mensal, pessoal. Se romper essa região aqui, ó, ele vai ativar o 9.3 de compra lá em cima, ó, acima dos 47 cents, 50 cents. Ativa o 9.3 de compra. Então a gente tem aqui o candle referência, o candle que começa a corrigir para a média, o segundo candle, e esse candle que abriu aqui no mensal, ele tem que fazer esse movimento aqui, ó, para poder ativar lá para cima. Aí lá em cima ativa o 9.3 de compra. Se esse candle fechar aqui, pessoal, para o 9.3, a gente desloca o gatilho. Então a gente tira o gatilho daqui, né, dos 47, 50 cents e traz para cá, caso ele venha fechar um candle no mensal. Assim, porque a média vai continuar, a média de 9 períodos pelo mensal vai continuar ascendente, subindo. Por enquanto, só vai ativar lá em cima. 9.3. IOTA fechou abaixo da média, ó. Média virando para baixo, IOTA, se perder esse fundo aqui, ó, vai ativar 9.1 de venda pelo mensal. Agora, se esse candle do mensal não ativa o 9.1, volta e vira para cima da média de 9, aí a gente deixa um outro setup, possível setup de compra 9.4. Mas vamos por partes, né? Ele pode ativar o 9.1 de venda aqui.
A gente precisa esperar, como nós estamos olhando gráfico mensal, a gente precisa aguardar para ver se ele vai fazer esse movimento de perder essa região de fundos, aqui dos 60 cents, né, de dólar, se vai ativar o 9.1 de venda ou se esse cara vai voltar e fechar acima da média. Gráficos maiores é paciência, pessoal, para poder deixar o mercado fazer o movimento dele. BTT conseguiu fechar abaixo da média, ó, bem pouco. Se perder essa região aqui, BTT também vai fazer o mesmo que IOTA, aciona 9.1 de vendas. Se esse cara voltar para cima e fechar acima da média, aí a gente pode vir ter nos próximos meses um 9.4 de compra para BTT. Por enquanto, 9.1 de venda. Waves segurou bem na média. Aqui a gente já tem um 9.3 de compra. Então Waves, se conseguir aqui, ó, acima dos 19,50, 20 dólares, média está subindo, ó. Vai acontecer esse mesmo setup que aconteceu aqui atrás, ó. Candle referência, corrige, não deixa o 9.2. Para o 9.3 a gente precisa de mais um candle que vai corrigindo para a média. E aí, rompeu aqui, compra. Quem pegou esse 9.3 aqui de compra, ó, e levou até o topo, 1000% de alta, de lucro, num setup pelo mensal. Para quem faz hold, para quem faz position, para quem faz swing trade, para levar por meses e meses. Porque ó, tem quase 212 dias, mas pegou 1000% de alta em 212 dias. Pode ser que o Waves faça essa ativação, ó. Setup aqui ativado, 1000%, pode ser que ative aqui na região dos 19,50, 20 dólares, o mesmo setup para poder andar um pouquinho mais para cima. Muito interessante e muito importante ficar atento. Rompeu aqui, vai dar ativação de setups pelo gráfico mensal. Link. Vamos limpar isso aqui. Link também, ó. Se perder aqui, 9.1 de venda, ó. Esse candle virou a média para baixo, perdeu o fundo aqui dos 14 dólares. Link vai acionar mais vendas para poder jogar os preços lá para baixo, né? Se esse candle não faz esse movimento, volta para cima igual esses aqui, ó, deixa o 9.1, não ativa, deixa o 9.4, ativa o 9.4 e vai embora. Aqui é a mesma coisa, ó, vira a média para baixo, vira a média para cima, marca o topo da média e vai embora. Mas quem comprou aqui, colocou stop aqui, esse candle maluco, né, para não falar outra coisa, safado, veio estopar a galera que comprou aqui, ó, pelo mensal. Ó, stop até caro, mas para um gráfico mensal, ó, 1.636%. Quem colocou stop aqui foi estopado. E aí teve a oportunidade de entrar aqui de novo, ó, no mesmo setup, ó. Vira a média para baixo, vira a média para cima, 9.4. E aí, se conseguiu pegar depois, 1.125%, mais ou menos. Vamos ver se agora esse cara aqui vai deixar o mesmo setup para poder andar mais 500, 600, 1000% acima aí do topo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Ficou um pouquinho longo, um pouquinho maçante, mas nós estamos analisando aqui o gráfico mensal para poder dar oportunidade para longo prazo. Às vezes tem muita gente que acaba entrando no mercado financeiro e esquece de olhar esses gráficos maiores, mas é muito importante, porque a gente está vendo aqui, ó, que nós estamos numa tendência clara de alta, só que o mercado pode corrigir, tá? Então a gente precisa olhar, a gente precisa ver gráficos maiores
para a gente ficar mais por dentro ainda do mercado. Quem vai fazer position, quem vai fazer swing trade, quem vai fazer hold para anos e anos, né? O gráfico mensal é um bom gráfico. O stop é caro? É. Só que você coloca um stop de 50% para pegar 1000%. Então, compensa. Mas tem que ter paciência, porque é demorado. Você tem que esperar um mês inteiro para ver o que vai acontecer. Ou seja, é para aquela pessoa que gosta de investir para longo prazo e não gosta de ficar olhando toda hora, todo dia no gráfico. Então, os gráficos maiores servem para isso. Quem opera gráfico maior, acaba, quando pega todo o movimento, acaba sugando, né? Acaba retirando uma boa parte de um lucro muito forte do mercado. Quem opera gráficos maiores. Agora, quem está ali para fazer 5, 10, 15% num day trade, num scalp, 2, 3, 4, 5%, 7%, é aquela pessoa que está olhando o gráfico horário, gráfico de 4 horas, gráfico de 6 horas, aquela pessoa que está acompanhando o mercado todos os dias, todos os dias. Pessoal, espero que vocês tenham captado aí um pouco da nossa análise do gráfico mensal. Então, bora lá descansar, deixa eu puxar a tela aqui para mim. Espero que vocês tenham ido bem hoje no mercado. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã no nosso próximo vídeo de análise técnica. Fui! Tchau, tchau, pessoal!